Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos então ao entendimento, a palavra rema. O que é rema? Olá, mano, eu ouço as pessoas falar visão rema, fluir rema, palavra rema. O que significa? O rema, no grego, ele significa literalmente uma declaração, uma coisa dita. Então, o rema, em termo original grego, ele se refere à palavra revelada, à palavra viva. Em termos práticos, podemos entender no dia de hoje que o rema, ele é a confissão do Espírito Santo. Então, quando o rema ele é manifestado através de uma pessoa, segundo a vontade do Espírito, ele traz ali uma confissão, uma declaração. É a palavra revelada. É diferente de logos. Logos se refere à palavra escrita e objetiva de Deus. É a Bíblia, né? Hoje nós conhecemos o logos como a Bíblia. E o que é o rema? O rema, então, é a confissão do Espírito Santo através de uma pessoa. Quando uma pessoa fala, guiada, fluindo do Espírito Santo, podemos entender, então, que é o rema. Enquanto o logos representa uma mensagem universal e eterna de Deus, o rema é considerado uma revelação ou entendimento específico do Espírito Santo, que comunica diretamente no seu coração, no meu coração. Ele traz algo revelador através do ser humano, da palavra revelada através do ser humano, para aquele exato momento determinado. Quando o rema ele é proferido através de uma pessoa, por meio do Espírito Santo, traz um entendimento, a palavra salta aos teus olhos, você compreende aquilo que está sendo dito, você compreende que aquela mensagem tocou no teu coração. Isso é o rema. É aquela mensagem que Deus fala diretamente no seu coração. Vamos dizer, é uma conexão espiritual entre Deus, que é espírito, e entre o ser humano, que é um espírito, que possui uma alma e que habita em um corpo. Então é uma mensagem diretamente para essa pessoa. Que o rema, a confissão rema, transmitida por uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela transmite vida, ela traz vida aonde não existe. Às vezes a pessoa vem num culto, né, e recebe muita informação, mas o rema não, meu irmão. Quando o Espírito Santo ele está falando, seja ele num culto, seja conversando com uma pessoa, seja conversando com o irmão, ou conversando com qualquer pessoa, ou até mesmo vendo qualquer coisa, quando o Espírito Santo fala com uma pessoa, vai além de uma informação, vai além daquilo que você está acostumado, porque essa palavra, ela mexe no teu espírito, ela molda o que precisa moldar, ela traz o equilíbrio para aquilo que está desequilibrado. Olá, mano, mas eu vejo por aí o pessoal usando a palavra rema, ele tem vários títulos, subtítulos que o pessoal costuma usar. Há pessoas que dizem mensagem rema, outras pessoas dizem declaração rema, e tem aqueles que falam confissão rema, visão rema, fluir rema. Sim, eu também entendo. Há pessoas que usam esses títulos, esses subtítulos para enfatizar o rema, mas na verdade tudo aponta para o significado real do rema, que é aquilo que já falamos anteriormente, que é a declaração, algo dito, a palavra falada, a palavra proferida, a comunicação e a orientação do Espírito Santo diretamente no teu coração, diretamente para você. Já teve casos de pessoas até contarem testemunho, né? As pessoas chegam e falam assim, lá, mano, nossa, parece que eu estava vazio no culto, na reunião,
mas antes de ir embora, parece que o pastor liberou uma palavra que mudou tudo. Às vezes a pessoa está lá, vamos dizer assim, está no culto, está presenciando ali uma adoração a Deus, um momento de louvor, de comunhão com os irmãos, e às vezes a pessoa está se sentindo vazio, às vezes a pessoa parece, que não está recebendo nada, e de repente, às vezes acontece no meio da oração, às vezes acontece no meio do louvor, uma palavra que o Espírito Santo fala, ou às vezes até mesmo no meio da pregação. Isso é rema, é a palavra que saltou em teus olhos, a palavra que tocou no teu coração. Então é o Espírito Santo trazendo no seu coração a direção específica, aquilo que precisa ser executado. E eu confesso a você que a palavra rema, que é a declaração do Espírito Santo, ela pode trazer orientação para você, conserto. Às vezes a pessoa está desconcertado, está vivendo uma vida errada, ela traz conserto, ela traz o equilíbrio, ela produz no teu espírito refrigério, alívio imediato. Às vezes a pessoa está angustiada, ela traz aquele alívio imediato. Ela pode também trazer prevenção de algo que está para acontecer, ela traz uma alerta, uma repreensão, olha, não vai por esse caminho, para com isso. A verdade é uma só, meus irmãos. Deus, Ele fala nos dias de hoje, e Ele fala através de pessoas. E o Espírito Santo, Ele atua através da obediência. Aquele filho que obedece, o Espírito Santo opera através dele. E o fluir rema, ela vem para edificar, ela vem para exortar e ela vem para consolar cada um de seus ouvintes. Cada um que recebe o rema, ela tem essa definição de edificar, exortar e também consolar. Meu irmão, é muito importante a gente ter a nossa atenção redobrada. Eu peço, te oriento, redobre a sua atenção àquilo que o Espírito Santo fala no teu coração. Existe uma passagem na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, que o apóstolo, ele fala assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, seja amaldiçoado, maranata. É tão sério essa declaração que toda pessoa hoje, sendo a sua criatura, porque Deus o criou, o seu Pai deve honrar o seu Criador. E toda pessoa, meu irmão, que está hoje me ouvindo, você pode ter a certeza que o rema, a palavra declarada, está falando no teu coração. E hoje essa palavra vem ao seu encontro. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Olha como é sério. Imagina a pessoa falar assim: eu não amo o Senhor Jesus, eu sou uma pessoa que não acredita em nada, eu sou uma pessoa que eu não amo, mas eu também não odeio. E para Jesus, meu irmão, não existe meio termo. Ou você está com Ele, ou você não está. Ou você se ajunta, ou você espalha. Ele mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. E se você acha que Jesus, ele falou isso porque ele queria? Não, meu irmão. Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele estava trazendo algo que não estava escrito anteriormente. Ele estava trazendo o rema. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então, o mais legal e o mais importante é que você se desarma logo. É que você se rende logo. Para quê? Para que a palavra de Deus venha surtir efeito na sua vida, para que o rema venha trazer vida aonde está morto. Nós sabemos que as Escrituras, elas foram inspiradas por Deus. Todas as coisas nela escritas, a Bíblia fala que foram inspiradas por Deus. O Espírito Santo falou através das pessoas. E aqui ele nos dá uma orientação que nós devemos amar o Senhor Jesus. E toda pessoa que não ama o Senhor Jesus,
seria digno de ser amaldiçoado, seja anátema. Paulo fala isso. Em outras palavras, quem não ama o Senhor Jesus não é digno de viver. Uma pessoa que não ama Deus, que não ama o Senhor Jesus, vai amar quem mais, meu irmão? Uma pessoa que não ama o Senhor Deus, quem é que ele vai amar? Me responde aí, você que está me ouvindo. Eu sei que eu não vou conseguir te ouvir, mas eu já sei a resposta. Se a pessoa não ama Jesus, não vai amar mais ninguém, meu irmão. Porque Deus é amor. E uma pessoa que não ama Deus, como que pode fluir o amor se não estiver nele? Olá, mano, me diga uma coisa. Visão rema é uma doutrina? Eu digo a você que não. Visão rema não é uma doutrina. Nós não ensinamos nada além do fundamento, porque o fundamento já foi estabelecido. O Senhor Jesus é o nosso fundamento. Ele é o nosso fundamento. O fluir rema não é uma particularidade nossa, não é uma particularidade de fulano ou de cicrano, mas é uma intimidade para aqueles que têm o Espírito Santo como conselheiro, como amigo. O rema, ele não se baseia só em revelações. O rema, meu irmão, é tudo aquilo que o Espírito Santo fala através do ser humano. Isso é o rema, é o fluir rema, é a palavra revelada. A letra, nós sabemos que ela mata. As escrituras, se não tiver ali o entendimento, se não tiver ali a vida daquelas palavras, ela pode causar a morte na vida do ser humano. Por isso que está escrito que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. O Espírito é que traz o entendimento, a revelação. Uma simples orientação do Espírito Santo, ou até mesmo um arrebatamento, uma ressuscitação do morto, algo que o Espírito Santo proferir, nós devemos levar em conta, porque isso é o rema. Meu irmão, nós não podemos engessar o fluir do rema. O Espírito Santo opera tanto o querer como o efetuar. Ele pode manifestar através de um gesto, de um abraço, de um aperto de mão, um toque, uma palavra, ou até algo extraordinário. Porém, tudo com ordem e decência. Por isso que eu falo para você que o rema não é uma doutrina, porque nós não baseamos em algo que não tem fundamento, porque a revelação, a palavra proferida pelo Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo profere, já tem base, já tem fundamento. E o fundamento é o Senhor Jesus. Olha que legal. Vamos entender aqui uma coisa. Quem revelou Deus para nós? O próprio Senhor Jesus. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Aí Jesus, que é a palavra, porque rema é a palavra revelada, e quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus. Jesus é o verbo e a palavra revelada. Ele é a palavra, ele veio revelar Deus para nós. É a expressão exata do Pai. Ele desceu do céu, cumpriu a sua missão, morreu morte de cruz, voltou para a destra do Pai e hoje, sabe o que ele está fazendo? Ele reina. A Bíblia fala que ele reina ao lado do Eterno e recebeu o nome que está acima de todo nome. Então vamos entender, quem revelou Deus foi o Senhor Jesus. E Jesus veio na terra revelar Deus, porque a Bíblia fala que ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus veio e cumpriu a sua missão. Morreu morte de cruz e voltou a reinar à destra do Pai. E agora, quem atua nos dias de hoje, aqui na terra? É o Espírito Santo. O Espírito Santo
é que está atuando aqui nessa terra. O Senhor Jesus, antes de morrer, em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, ele disse, antes dele morrer, olha, quando chegar lá, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. Eu não vou estar mais com vocês. Eu já vim aqui, eu já mostrei o caminho, eu já mostrei como tem que fazer, eu já mostrei que nós devemos ser dependentes do Espírito Santo, mas eu estou voltando ao Pai. Mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou rogar ao Pai. João capítulo 15, 16. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Mas o Espírito Santo, ele veio só para ficar conosco? Não. João 15, 26, nós lemos 15, 16. Se você ler 15, 26, diz assim: o Espírito Santo ensinará todas as coisas e fará lembrar de todas as palavras que eu tenho dito. Então, nós entendemos aqui, quem revelou Deus foi o Senhor Jesus. Jesus é a palavra revelada. Ele veio, cumpriu a sua missão, voltou para os céus, rogou ao Pai, o Pai enviou o Consolador, para quê? Para que esteja sempre conosco, nos fará lembrar de todas as palavras que Ele disse. Nós não vamos cair em esquecimento. É o Espírito Santo que atua através de nós, meu irmão. De nós quem? O Filho da obediência. Nós sabemos que o maligno, nosso adversário, atua através dos filhos da desobediência, mas o Espírito Santo, ele atua através dos filhos da obediência. E é aí, meu irmão, que eu quero que você entenda. O rema, meu irmão, é a palavra proferida, é a comunicação do Espírito Santo através do ser humano. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele atua através do Filho da obediência. Então, quem é obediente ao Pai, quem está ali em temor, em obediência, o Espírito Santo vai falar através dessa pessoa. Vai revelar o que precisa revelar, vai ajudar outras pessoas. Você será um canal para fluir a revelação e a vontade do Pai para outras pessoas. Olha que maravilhoso. Exemplos do fluir rema em ação. Mano, eu queria saber nas Escrituras, explica melhor sobre o rema. Nós já entendemos o que significa rema, observamos aqui também alguns títulos que é usado com rema, mas agora eu gostaria que você falasse sobre o fluir rema na Bíblia. As Escrituras falam que Jesus estava em certo lugar, em Lucas capítulo 4, versículo 21, que Jesus estava no templo, na sinagoga, e ele estava aguardando que alguém trouxesse o livro, e trouxeram o livro do profeta Isaías. E aí ele começou a ler: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E aí continuou: para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, curar os cegos, expulsar o demônio. E foi falando. E depois que ele concluiu a leitura, ele falou assim: hoje, essa escritura que vocês acabou de ouvir, ela se cumpre. Observa aqui, isso é um fluir rema. Primeiramente ele começou com logos, ele pegou a palavra, ele começou a ler, ele começou a falar o que estava escrito no profeta Isaías, a respeito dele mesmo, e aquela profecia que estava na escritura passou a ter vida, quando o Espírito Santo falou através do Senhor Jesus. Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabou de ouvir. Observa que os dois andaram juntos aqui, o Logos e o Rema, a palavra escrita e a palavra revelada. A letra por si mesma, nós sabemos que ela mata,
mas o Espírito é que traz vida. Então, foi a prática aqui e o cumprimento da profecia também. A letra, que estava morta já há um bom tempo, ela passou a ter vida na declaração do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus. Ele falou: hoje mesmo, essa palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. É os dois andando junto, o Logos e o Rema, a palavra escrita e a palavra revelada. Vamos ver outro exemplo, que Jesus estava liberando o Rema sobre Natanael. Em João capítulo 1, versículo 47, Natanael foi ter com Jesus para saber se de Nazaré vinha alguma coisa boa. E quando ele se deparou com Jesus, Jesus olhou para ele e falou: eis aí um verdadeiro israelita, o qual não há dolo, o qual não há engano. O Espírito Santo falou isso através do Senhor Jesus. Olha aí, um verdadeiro israelita. Não há erro nesse homem, não há engano, não há dolo. E depois ele continuou dizendo, porque Natanael interrogou ele: mas de onde me conhece? Aí Jesus virou e falou para ele assim: eu te vi antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Meu irmão, o Espírito Santo falando aqui, revelando a Natanael, rema, palavra revelada, palavra proferida, o Espírito Santo falando através do Senhor Jesus para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Jesus falou isso porque o Espírito Santo mostrou que ele estava debaixo da figueira. Olha duas coisas interessantes aqui: um elogio seguido de uma revelação. Isso é rema. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, a gente não pode elogiar ninguém, né? Que senão a pessoa começa a piorar. Principalmente se você trabalha numa empresa, né? A pessoa elogia, ela só foi elogiar que as coisas começaram a piorar. Meu irmão, aqui Jesus mostra o contrário para nós. Jesus viu ele, fez um elogio. Olha, eis aí um verdadeiro israelita. Meu irmão, os elogios que tem o rema, os elogios guiados pelo Espírito Santo, edifica a vida da pessoa, muda o pensamento da pessoa, muda o destino das pessoas. Não canse de elogiar as pessoas, mas faça isso com a comunhão, com a intimidade do Espírito Santo. Porque você pode levantar o astral dessa pessoa, você pode levantar a autoestima dessa pessoa. Natanael foi ter até o Senhor Jesus e ele falou: vamos ver se de Nazaré sai alguma coisa boa. E depois, meu irmão, esse homem mudou o pensamento, houve a metanoia, a mudança de pensamento, após receber o rema através do Senhor Jesus. Recebeu um elogio e uma revelação. Olha, foi diferente da primeira opção que nós vimos. A primeira opção, Jesus entrou no templo, pegou o livro, leu as escrituras e o Logos estava junto com o rema. Ele leu a palavra e depois o Espírito Santo falou: hoje mesmo essas palavras que vocês acabaram de ouvir, ela se cumpriu. Ela está tendo vida a partir de agora. Ela se cumpriu. Observa que quando o rema está ativo, a palavra revelada pelo Espírito Santo, nem sempre você vai precisar pegar a Bíblia para abrir. Às vezes é uma direção, uma orientação. Às vezes é algo que você está recebendo ou que você está dando. Fique atento, porque você pode receber, mas também pode fluir de você, se você estiver ligado com o Espírito Santo. Vamos ver outro exemplo aqui, de Jesus ali praticando o rema, lançando uma palavra guiada pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 5, versículo 4, muitas pessoas conhecem essa passagem. Pedro, havendo pescado a noite toda, não pegou nenhum peixe. A pesca dele foi um fracasso. Imagina Pedro usando todas as suas habilidades. Era um pescador profissional. Imagina Pedro passando a noite toda ali sem pescar nenhum peixe. O seu tempo, o tempo que investiu. E quando ele chega perto do Senhor Jesus, Jesus fala para ele: lançai a vossa rede para pescar. Jesus falou: vai lá no mar de novo e lança a sua rede. Pedro
Nós sabemos que ele falou, sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Olha, eu já usei as minhas habilidades, já fiquei a noite toda, mas nada pesquei, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a minha rede. Quando é liberado o rema, meu irmão, pode ir que é sucesso. Quando a palavra toca no seu coração, mexe no teu espírito, pode praticar que é sucesso. É uma orientação infalível, nosso Deus é infalível. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não poderão passar. O Espírito Santo às vezes nos dá uma orientação, às vezes até pequena, mas por trás daquela obediência, meu irmão, existe um sucesso. Eu quero concluir aqui que nem sempre, meu irmão, as orientações são agradáveis. É aquilo que a gente espera, você entendeu? Os elogios são bons, as revelações são boas, as orientações de sucesso também são bons, mas chega a hora da exortação. Nós vemos na passagem do jovem rico, que o jovem rico chegou até Jesus e perguntou para ele: mestre, bom mestre, que farei para entrar no reino do céu, para herdar o reino dos céus? Jesus falou para ele assim: observaste os mandamentos? Você pratica os mandamentos? E o jovem rico falou assim: desde a minha mocidade eu pratico, eu vivo esses mandamentos. E a Bíblia relata que Jesus amou o jovem rico, olhou para ele assim, ficou maravilhado, porque aquele jovem praticava os mandamentos. Mas de repente, meu irmão, fluiu o rema do Senhor Jesus, a palavra revelada, a palavra proferida, o Espírito Santo atuando, e falou: olha, só lhe falta uma coisa para você ser perfeito. Vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e me segue e você terá um tesouro no céu. E aquele jovem rico, o que ele fez? Ele ouviu o rema, a declaração do Espírito Santo, mas como ele possuía muitas riquezas, ele virou as costas para Jesus e foi embora. E não deu crédito ao rema. É muito perigoso, meu irmão. Às vezes o Espírito Santo, ele nos dá uma orientação. Às vezes a gente fica até alegre. Igual esse jovem rico: olha, eu pratico isso desde a minha mocidade. Jesus amou. Às vezes a gente agrada o Senhor Jesus, agrada a Deus, mas de repente quando o Senhor Jesus vem nos aperfeiçoar, vem falar sobre processos que nós devemos suportar, vem falar sobre resistência que você precisa resistir, às vezes a gente abandona. Está próximo ali, pertinho de você entrar no plano real dele. E de repente, meu irmão, acontece que muitas pessoas abandonam. Vamos juntos corresponder às expectativas do nosso Deus. Porque Deus, ele não somente quer suprir as suas necessidades, mas ele quer realizar o desejo do teu coração. Vamos corresponder às suas expectativas, às orientações que o Espírito Santo fala diretamente no teu coração. Diretamente no teu coração. Meu irmão, se tiver que abandonar, abandona. Se tiver que cancelar, cancele. Se tiver que deixar, deixe. Se tiver que abandonar algo, abandone. Porque você tem muito, muito mesmo para ganhar com o Senhor. Ele mesmo prometeu, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Corresponda às suas expectativas e você verá a maior vitória de todas.